Fala galera do canal Arquibancada Futebol Clube, tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje Júlio e eu estamos muito bem acompanhados com o jornalista Luiz Ademar, que teve passagem pelo Grupo Globo, trabalhando no Sport TV, a CESP, Associação de Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. Aliás, Luiz Ademar foi presidente da CESP, atualmente trabalha na plataforma Maicujo, Federação Paulista de Futebol TV e CBF TV. Tudo bem, Luiz Ademar? Como você está? Beleza, meus amigos. Um grande abraço a você, ao Júlio, a todos que nos acompanham. Infelizmente, estamos trancados, né? É carnaval, então estamos trancados, mas a gente entende, é uma situação atípica, né? A pandemia tem deixado a gente já quase um ano trancado, só sai para trabalhar, para fazer alguns jogos e tal, ou até faz os jogos de casa mesmo. Mas vamos, agora que estão começando a vacinar, vamos ver se até o final desse ano aí a gente consegue normalizar a vida, né? É isso mesmo, Luiz. Obrigado pela sua presença. Obrigado mesmo por ter aceitado o convite meu e do Júlio. Luiz, a primeira pergunta que eu tenho a te fazer é o seguinte. Como você avalia a maneira que a TV aberta e fechada no Brasil, relacionada a esporte, coloca no ar os seus programas? Qual a sua avaliação sobre isso? Já passou, está tudo desatualizado, está obsoleto o modelo de programas de TV aberta e fechada relacionado a esporte no Brasil? O que eu penso é o seguinte, sabe? Eu confesso a vocês que na TV aberto eu desisti faz tempo. O último que eu desisti foi até o Globo Esporte, que eu acho que está muito chatinho, sabe? Os programas que seriam para você colocar, que vão pegar um Globo Esporte na TV aberta, colocar futebol, você pode até colocar uma opinião ou outra, ou tentar mostrar uma notícia de uma outra forma e tal. Eles estão muito. Uns querem ser só divertidos, né? E, na verdade, eu, pelo menos particularmente, entendo que não tem graça nenhuma. Outros são agressivos e ofensivos, né? Então, o esporte mesmo, o jornalismo esportivo nos programas, acabou. Então, um quer dar risadinha, quer fazer ironia, outro quer montar um machão, quer não sei o quê. Então, eu acho que a TV aberta, realmente, os caras tinham que procurar uma outra alternativa. Ou você faz um programa de entretenimento e coloca o esporte, e aí você pode brincar, pode fazer, pode, enfim, dar bravatas e tal. Ou você cria um outro mecanismo, porque a TV aberta não tem um programa que preste, na minha opinião, na TV aberta. A TV fechada, eu acho que eles é muito cansativo as mesas redondas, que agora não são mais mesas redondas, são os caras no sofá, espalhando veneno, espalhando, um faz fofoca, o outro xinga todo mundo, o outro ironiza todo mundo, enfim. Então fica umas mesas redondas, uns bate-papos totalmente sem nexo. Então eu acho que você precisa criar mecanismos para você ver um programa só de perguntas e respostas, de repente, vamos supor, que nem nós estamos fazendo aqui, você, a TV fechada, que tem facilidade com a internet, abre pergunta para o público, mostra o treino do dia, mostra os gols, faz um próprio debate com o internauta, com o telenauta, não sei como eles querem. Pode ser um que eu gosto muito, que quando acaba as rodadas, eu vejo muito na ESPN, aquela mesa redonda pós, que os caras debatem, colocam e faz uma coisa mais rápida. Enfim, precisam criar mecanismos e inventar outras situações. Por exemplo, uma sacada que foi muito brilhante, e aí a ESPN, assim que adquiriu a Fox, acabou rapidinho, porque surrava todo mundo, era o Fox Sport Rádio, que na verdade era um programa humor com entretenimento, que eles acrescentavam o futebol ali. Então, tinha o cara que era torcedor do Corinthians, o cara que era torcedor do Santos, o cara que era torcedor da Portuguesa e tal, e aí os caras faziam, dentro dos seus clubes, as suas análises de torcedor, colocavam informação, às vezes colocavam personagem, tem que criar coisa diferente. Eu acho que está tudo muito cansativo e muito chato. Perfeito, Luiz Ademar. Júlio, é com você a palavra. Pode falar, fique à vontade. Opa, obrigado pelo convite, Vinícius, obrigado por aceitar o convite também, Luiz Ademar, e a gente vê, assim, nessa nova geração, né, muita gente agora investindo em canais de YouTube, né, como no caso do Vinícius aqui, o Arquibancada
Futebol Clube. Vemos também um crescimento muito grande de web rádios. E estamos vendo até algumas web rádios, né? Como acho que a Rádio Craque Neto, acho que deve ser a que tem mais audiência aí, superando até audiência assim, de rádio mesmo, assim, FM de vez em quando, com essa imagem, com um pouco também assim, de descontração. Como que você vê tudo isso, Luiz Ademar, assim, até esse aumento, né, de presença de jornalistas em estádios, né, com a CISP, com a CESP, com credenciamento lá dentro, porque hoje muita gente, né, acaba investindo no próprio canal do YouTube, que é uma forma até da pessoa ganhar dinheiro com isso, né, por meio de patrocínio, por meio do próprio YouTube, e até, de certa forma, também se aparecer para a mídia, para outras emissoras também, né, Bess? Sabe o que acontece? Eu acho o seguinte, como a minha, isso é opinião só, né? Eu não tenho uma visão de marketing, uma visão de não sei o quê. A web, eu acho que é o caminho do futuro, já vem mostrando já de um tempo, tanto a rádio web, a TV web, os canais de YouTube, enfim, você vai vendo que as pessoas estão criando caminhos para você ter um contato com o clube e mostrar a sua opinião. Vamos ser verdadeiros, as faculdades despejam tantos e tantos profissionais na área todos os anos, muita gente, desde a minha época, que eu me formei em 90, lá vocês não eram nem nascidos, todo mundo, assim, principalmente os homens, né? Agora muitas mulheres legais também, isso daí é muito legal, querem ser jornalistas esportivos, e você não tem emprego para todo mundo. Então, quando você começa a criar canais, aqueles que se destacam, aqueles que, de repente, alguém tem interesse no profissional, ou até começa a ter, independente se ele trabalha num veículo grande ou não, ele começa a ter audiência, ele começa a motivar as pessoas a assistirem, ele fideliza com dias a sua programação, e aí isso acaba fazendo o quê? A gente tem um leque muito grande. Eu vejo, durante essa pandemia, acho que eu participei, sincera e honestamente, de uns 70, 80, assim, que nem situações assim. Muita gente entrando e muita gente que tem até emprego fixo em outra empresa, mas optando para o seu canal. Você pega o exemplo do Mauro, que deixou a ESPN, porque ele tinha tantas pessoas no seu canal, como o Jorge Nicola aconteceu a mesma coisa, essas pessoas tinha que ter exclusividade na ESPN agora, e eles desistiram da TV fechada, porque eles têm um volume muito grande de audiência e com outras situações. Então, eu acho que é um caminho legal, é um caminho interessante, mas que você precisa fidelizar o seu público com talvez uma programação. Vamos supor, se é um programa de entrevistas, os dias que você vai fazer, aquele horário, sempre aquele horário, começar a fidelizar as pessoas e começar a ver a audiência, né? Então, eu acho que, no modo geral, a internet veio para fazer muita coisa boa, tem muita porcaria, vocês também sabem, tem muita porcaria, você vê, nossa senhora. Então, mas a gente vai ter que, no geral, a gente vai ter que acabar vendo os que são bons, os que não são, enfim. Mas eu acho que é um caminho legal, principalmente para dar experiência para os jovens, para os caras que estão saindo de faculdade, para os caras que estão, às vezes, desempregados ou almejam emprego nesse. Você vai acostumando com microfone, com TV, com programação ao vivo, com perguntas e respostas e tal. Eu acho que isso traz uma experiência e é uma coisa significativa para todos nós. Bom, galera, eu peço a todos vocês para se inscreverem no canal Arquibancada Futebol Clube. O canal necessita das inscrições de vocês para que ele cresça cada vez mais e que nós entrevistemos, né, pessoas como Luiz Ademar, que sabe muito sobre jornalismo esportivo, gosta de futebol como nós. Então, por favor, inscreva-se no canal Arquibancada Futebol Clube, deixe seu like e deem dicas de vídeos para o canal. Voltando à entrevista, Ademar, o que você pensa? Você está falando um negócio em questão à live, é isso? A hipertização, é a maneira de fazer jornalismo do jeito parecido igual do Thiago Leifert. Descontração, Thiago Leifert, a maneira do Thiago Leifert se vestir, dele fazer jornalismo. Então, eu trabalhei com o Thiago Leifert, levei ele, inclusive, para fazer palestras lá na CESP em relação a jornalismo esportivo e acompanhei todo o processo dele largar o jornalismo esportivo
para ir para o entretenimento da Globo. E já tive esses dias, há pouco tempo atrás, encontrei com ele até no aeroporto e conversamos muito a respeito, tenho muito contato com ele. O Thiago Leifert veio para o esporte. O pai dele é um dos grandes diretores da Globo da parte financeira, né? Não sei se vocês sabem disso. Então, ele é um cara que tem uma situação financeira privilegiada, conseguiu estudar fora do país, conseguiu fazer cursos fora do país, e quando voltou para a Globo lá na Vanguarda, e tal, lá no Vale do Paraíba, que lá ele conseguiu fazer programas do estilo mais Serginho Grosman e tal, mas sempre gostou do esporte. Até que colocaram ele como repórter do Sport TV, ele viu que aquele negócio de repórter do Sport TV muito certinho, tem que fazer toda a coisa, não era dele, e aí ele, junto com o pai, ofereceram para a Globo, assumiu o Globo Esporte, que estava falindo, a audiência estava no pé, já não tinha tanta coisa e tal, eles ofereceram fazer um programa inovador, diferente, sem roteiro, sem teleprompter, né? Sem nada, e se desse prejuízo, eles colocariam do bolso. Então, foi assim que eles apostaram que ele conseguiria transformar. E como ele veio com aquela linguagem diferente, aquele jeitão que você fala ao vivo, a voz da consciência que falava que era uma mulher que trabalhava lá no esporte, falava com o que ele tinha que fazer, para onde que ele tinha que olhar, veio com a parte de games, veio fazendo mais brincadeiras, veio com um estilo diferente, começou a decolar a audiência do Globo Esporte, e tudo que ele pensava aconteceu. Perfeito. O que aconteceu depois? Quando ele folgava, as pessoas que não tinham o talento dele queriam tentar fazer e tal, e ele exigia até que os repórteres fizessem matérias mais despojadas. Muitas vezes a matéria vinha toda certinha, ele tirava, usava só a imagem, e ele que fazia toda uma língua, após o repórter ficava um processo. E ele falava, ou vocês vão aderir ao meu programa, o programa é meu, vocês vão fazer do meu jeito, engraçado e tal, fazendo uma outra visão. Eu não quero só bola, jogo, eu quero um torcedor, eu quero um personagem. Então ele transformou o jornalismo esportivo dentro da Globo. Ele transformou. Só que nem todo mundo, pelo menos eu penso assim, e acompanhei de perto por trabalhar lá e por ter amizade, jogar bola com ele, enfim, a gente tinha, além do jornalismo esportivo, a gente jogava bola, participamos de campeonatos juntos, enfim. Então, mas o Thiaguinho, ele tem muito talento. Não é todo mundo que consegue fazer isso. Não é todo repórter, não é todo apresentador. Tanto que ele saiu, os caras colocaram o repórter, esqueci o que ficou no lugar dele. Eu chamo ele só de diferentão. Ivan Moré? Ivan Moré. É que eu chamo ele só de diferentão, eu esqueço do Ivan Moré. Diferentão, que ele sempre tinha umas roupas meio esquisitas que ele usava, a gente falava que ele era diferentão. Eles colocaram o diferentão, que tentou copiar ele, mas não tinha o talento dele. Ele era outra pegada. Aí, quando eles viram que o programa começou a cair, eles colocaram agora o que era do CQC. E aí, eu acho que o Andreoli quis trazer um jeito CQC, e o Globo Esporte ficou uma porcaria. Pelo menos eu como telespectador. Ficou uma porcaria, eu acho. Então, o que eu te falo? Para fazer o que o Thiago fez, você tem que ter perfil. E ele propôs programas de sábado assim, ele propôs mudar a reportagem, ele propôs um monte de coisa que, apesar do sucesso que ele fez no Globo Esporte, como o Thiago dizia para mim, a velharada não acompanhava. E ele tinha que ficar lutando sozinho, remando contra a maré, e só no programa dele, sem conseguir fazer ampliar o que ele queria tanto para as transmissões quanto para as matérias de jogo para ele. O que ele fez? Ele se mandou para o entretenimento. Desistiu, falou para mim chega. Porque o Globo, enquanto não tiver uma turma nova no esporte da Globo, gente da minha idade, enquanto tiver esses caras mais velhos, não vai mudar. E eu não vou ficar dando murro em ponto de faca. Então, explicando tudo isso para vocês, o que eu acho para você fazer uma coisa que você pode fazer um entretenimento com o futebol. Eu acho que o programa dele era a proposta dele, as matérias era a proposta dele,
aí você consegue. Só que para você fazer o que o Thiago faz com outras pessoas, ou em transmissões, ou em programas, não é todo mundo que tem talento. E aí você esbarrou o quê? De todo mundo tentou levar o Thiago Leifert para todos os programas. E aí você tem o cara que é agressivo, o cara que não tem noção de delicadeza, o cara que começa a envolver o pessoal com o profissional na análise, o torcedor, e aí descambou de vez. Então eu acho que não é culpa do Thiago, eu acho que é culpa das pessoas que não têm o talento do Thiago e tentaram seguir uma linha que ele seguiu com categoria, e aí os caras se perderam nisso. Pelo menos é isso que eu penso. Agora, falando um pouco sobre a sua carreira também, né, de jornalista, Luiz Ademar, assim, com passagem pelo Diário de São Paulo, DAZN, o Jornal Lance também, você chegou a integrar ali 12 anos, né, no Grupo Globo, comentarista do Sport TV, desde o ano de 2009. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né, a gente está comentando um pouco sobre o Globo Esporte, o Thiago Leifert, e como que foi essa realização de um sonho, né, porque para muita gente, assim, para a maioria da galera, assim, o sonho é trabalhar, assim, na Globo, e você conseguiu realizar isso, né, Luiz? Cara, assim, eu vou te falar que eu fui para televisão meio que no acaso, porque eu nunca me vi trabalhando em TV. Eu sempre gostei de escrever e gosto de escrever muito. E, assim, modéstia à parte, eu acho que eu escrevo rápido, escrevo bem e tal. Então, quando eu me formei em jornalismo, eu acabei a faculdade em dezembro de 90, eu tive uma oportunidade de fazer um teste, comecei na Folha Metropolitana de Guarulhos, eu moro no Tucuruvi, na zona norte de São Paulo. Guarulhos é quase na divisa, depois do Tucuruvi vem Jardim Brasil, Jaçanã ali, e já vem Guarulhos. E aí eu fiz um teste lá e entrei para fazer polícia. Meu primeiro emprego foi jornalismo policial. E aí eu entrei para fazer polícia e fiquei muito amigo do editor Zé Roberto, meu amigo até hoje, a gente joga bola no Guarulhos juntos e tal, meu amigo até hoje, ele era editor de esportes da própria Folha Metropolitana. E eu trabalhava da 1 às 7 da noite na editoria de polícia, e ele me convidou, logo que eu entrei, para eles pagariam em hora extra se eu ficasse das 7 até às vezes às 9, às vezes às 10, às vezes às 11, quando tinha jogo até meia-noite, eles me pagariam em hora extra para eu ajudar na editoria de esporte. E aí, claro, eu sempre gostei de esporte, eu fiz jornalismo pensando em trabalhar em esporte, e eu fui ficar com ele ali. Então, todos os dias eu acabava rapidinho, a polícia vinha para a gente fazer e tal. Em dias de jogos, a gente fazia jogo pelo radinho, não tinha que nem agora Sport TV, PFC, era tudo no radinho, né? No radinho, e aí vinha, ainda não é da época, acho que de vocês também, o Telex, vinha lá da Agência Estado e tal, aí você pegava de jogos que eram no interior, os caras mandavam e vocês reescreviam, e aquilo foi me dando bagagem, aquilo foi fazendo coisas legais. E no final de semana, a gente não tinha tanta polícia e tal, você fazia matérias mais especiais para o final de semana, e a gente fazia matéria especial para o esporte também, e mais voltado ao público de Guarulhos. Hoje é o Guarulhos e o Flamengo de Guarulhos. Antes, em vez de ser Guarulhos, era Vila das Palmeiras o time, depois que ele transformou em Guarulhos. E aí eu fui fazer uma matéria especial no Vila das Palmeiras, que acabou uma Taça São Paulo de 91, Copa São Paulo, a Copinha, de 91, e o Palmeiras, depois da eliminação, emprestou 5 jogadores para o Vila das Palmeiras. Você imagina você saindo do Palmeiras, né, na primeira divisão, você sonha esse jogador e tal, para ir lá na última divisão, que antigamente era B2, era quinta, sexta divisão, no Vila das Palmeiras. Os caras saem do Palmeiras para o bairro. Então eu fiz uma matéria com esses 5 personagens, um desses 5 até era muito rico, ele falou, o quê? Eu vou jogar nessa tranqueira, eu vou cuidar das empresas do meu pai, já desistiu. Enfim, eu peguei os 5 que foram emprestados e fiz esses 5 personagens e nós transformamos numa capa para a edição de domingo. E o meu editor em Guarulhos, ele era também secretário de redação no Diário Popular. E ele, de manhã, trabalhava no Diário Popular, ele levou o jornal de domingo, né, que ele sempre levava, o pessoal lá ver, e as pessoas viram essa minha matéria. E levaram para o esporte. Falou, olha que puta matéria, pô. Era dos moleques do Palmeiras e tal, não sei o quê. Pô, o editor pegou e pediu o meu telefone. Eu morava ainda... Eles me ligaram e falaram, pô, Ademar, quanto você quer para eu poder publicar essa matéria aqui no Diário Popular? Falei, pô, pela que é isso, pô? O meu pai era motorista de táxi, né, da minha época de criança, e antes o Diário Popular era Popular da Tarde até. Era o azulzinho, meu pai sempre trabalhava de noite, me trazia a Gazeta Esportiva e o Popular da Tarde. Então eu sempre
curtia o jornal e tal, acompanhava, lia. Falei, não, só o prazer de publicar minha matéria tá beleza. Aí eles publicaram a matéria, eu acho que ela fez um certo sucesso, que eles me convidaram para fazer um teste para trabalhar na editoria de esportes do Diário Popular. Aí era o início do Campeonato Paulista de 92. Eles me convidaram para fazer um jogo na Vila Belmiro. Meu teste foi um jogo na Vila Belmiro, Ferroviária e Santos. O Santos ganhou por 3-0. Aí eu fiz a matéria do jogo, nota para os dois times, papapá. Os caras falaram que para eu ligar no outro dia, liguei, fui aprovado. Fui trabalhar também, como eu trabalhava na Folha Metropolitana, lá eu tinha que trabalhar à tarde. Daí eu fiquei um tempo trabalhando na Folha Metropolitana de manhã, e aí e lá à tarde. Só que daí eu não estava conseguindo compor, não estava conseguindo mais ajudar no esporte lá. Aí eu pedi demissão na Folha Metropolitana e fiquei só no Diário. E ali eu fiquei 10 anos, né, no Diário. Aí participei de tudo quanto é competição que você pode imaginar, Copa do Mundo, Copa América, Mundial de Clubes, Libertadores, enfim. Passei a ser setorista de clube, fui ficando lá um tempão. Quando a Globo comprou e transformou o Diário de São Paulo no Diário, o Diário Popular no Diário de São Paulo, o jornal, a Globo conseguiu naufragar o jornal começou a cair, começaram a demitir, e aí eu era repórter já especial naquela época, demitiram os 3 repórteres especiais, eu saí também, fui para o Lance, depois a Globo assim. E então foi sempre escrever. A minha visão, sempre, embora eu fosse apaixonado por rádio, eu sempre quis trabalhar em rádio, mas o jornal, eu era um cara super feliz. Fui para o Globo Esporte, o primeiro repórter do Globo Esporte em 2005 fui eu fazia São Paulo e Palmeiras, que eram os vizinhos ali. Aí chegou em 2008, eu era setorista na oportunidade do São Paulo, eu lembro até, e o Miller, que era comentarista no Sport TV, faltou numa transmissão que ia ser a estreia do Adriano. Acho que é São Paulo e Bragantino. São Paulo e Bragantino em Bragança. O Adriano, o imperador. E aí eu estava de folga, os caras me ligaram na minha casa, e falaram, mas pelo amor de Deus, você vai ter que me ajudar. Você é setorista do São Paulo, faltou o Miller, e eu preciso de um cara, lá não tenho ninguém. Você é setorista, você conhece, eu estou mandando o motorista te buscar aí, estou te levando uma camisa do PFC, e você vai para Bragança fazer o jogo. Eu falei, tá bom, vou fazer o quê? Nunca tinha feito TV, nem nada. Fiz, os caras gostaram, mandaram eu fazer depois, na semana seguinte, Guarani e Portuguesa. A Portuguesa tinha perdido o mando de campo no Canindé e o jogo foi em São José dos Campos, no Martins Pereira. Fiz de novo, daí a hora que eu voltei, os caras falaram, você não vai voltar mais para o Globo Esporte, arranja um cara para o seu lugar, nós vamos colocar o repórter na sua vaga e você vai vir para o Sport TV. E aí, desde janeiro de 2009 até dezembro de 2017, eu fiquei no Sport TV. Então foi assim, foi meio que no acaso, mas fui levando. Então é uma coisa que foi uma coisa foi puxando a outra.